Pertinho. Falei, é pertinho. 10 minutinhos de pé, eu faço de boa. 10 minutinhos de pé, longe pra caralho. Gente, cadê? Número 108. Eu acho que eu passei, já passei. Cadê? Não tem nenhuma plaquinha, Jesus? Tava me lembrando, né? O Google Fotos, ele coloca memórias, né? Apareceu essa memória há 2 anos. Aí me veio, né? Resgatou, assim, essas memórias dessas vivências que eu já tive, né? Dessa procura incessante do externo. Sendo que, na verdade, não tá nada fora, tá tudo dentro. É louco isso, né? Gente, eu passei bons anos nessa busca incessante em lugares, em locais. Isso foi muito bom, isso foi maravilhoso para mim, porque eu pude ver com os meus olhos, experienciar com o meu corpo, né? Então fica muito difícil você se prender a paradigmas quando você vê as coisas, quando você vivencia aquilo. É no esquema O Mito da Caverna, né, de Platão. Quando se você retornar para a caverna para falar para aqueles que estão na caverna que existe um mundo inteiro ali fora, é arriscado te matarem. No mínimo te taxarem de louco, não é mesmo? Mas uma vez que você vê, você não pode desver. Não tem como desver, né? Uma vez você toma aquela pílulazinha lá do Matrix, não tem como mais você voltar pra Matrix. É tipo isso. Então, é um fardo, mas é libertador, porque não tem como você crer mais em limitações e paradigmas. Me trouxe outras memórias também de quando eu fazia o estudo da Bíblia com as testemunhas de Jeová. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu me recordei que quando a gente inicia o estudo, né? Logo na primeira página tem fazer perguntas é bom. Questione, pergunte, o conhecimento liberta e tudo aquilo ali, né? Uma realidade. E aí, com o passar do estudo, surgiram outras perguntas. Eu desdobrava, continuo desdobrando, e aí eu questionei sobre o desdobramento, mas eu não sabia o que era desdobramento. Não tinha ensino, não tinha estudo, não tinha conteúdo que me explicasse o que era. Então eu expliquei da forma mais prática que eu conseguia o que eu vivenciava, né? O que era o desdobramento para mim e questionei. Por que isso acontece comigo? E a resposta que eu tive é: não mexe com isso. Não pesquise sobre isso, não vai atrás. Esquece isso, isso não é coisa que deve se procurar, saber. E aí eu questionei, né? Mas lá no começo do estudo, vocês disseram para mim que perguntar era bom. E agora eu tô te empanturrando de perguntas. Isso foi uma só das perguntas. Eu fiz múltiplas perguntas, sabe? Uma caralhada de perguntas, uma atrás da outra. E a pessoa simplesmente... você só não deve pesquisar sobre isso. Você só não deve ir atrás disso. Isso é coisa ruim. Mas por que é ruim? E te limitam, né? Aqueles paradigmas, aquelas crenças e tudo mais. Eu me sentia numa bolha onde até um determinado limite você pode perguntar. Passou desse limite, você não deve mais saber, você não deve mais perguntar. Conhecimento é bom até aqui. Passou daqui, o conhecimento não é bom. Por favor, não pergunte. E eu falei, errado? Sabe aquele sentimento de algo de errado não tá certo? Vai nele, confia nele. Eu entendo perfeitamente que as religiões, elas, em determinados momentos, podem servir, sabe, como uma base, uma estrutura para algum conhecimento que a gente precisa ter naquele momento. Só que é uma questão tão simples. Se nós somos centelha divina, se nós somos parte da criação, somos imagem e semelhança de Deus, nós somos criadores.
Ao passo de que os registros que ele tem, nós também temos acessos. Às vezes é preciso adentrar numa religião para ter acesso, esses acessos e esses conhecimentos. Mas, no fundo, tá tudo aqui. A meditação, a introspecção, o pensamento, tá tudo aqui. A gente não precisa buscar nada fora, tá tudo aqui. Louco isso, né? Bate uma nostalgia de um ambiente que você frequentava, que trazia um sentimento, uma vibração, uma energia. É normal, né? Eu sinto, às vezes, essa nostalgia de querer visitar um local, de querer... Mas quando pende para o conhecimento que é passado ali, enfim, você olha alguns aspectos e fala, mas limita tanto o ser humano. Até um certo ponto é maravilhoso, expande sua consciência até um certo nível, mas depois de um tempo você vê que falta, sabe? Que é muito mais que isso. Uma amplitude, nossa! A espiritualidade, o ser humano, olha pra você, cara. Existe um universo no teu corpo vivendo, seres. Na tua flora intestinal existem bactérias que vivem em você. No seu canal vaginal também. Dentro do seu corpo. Universos, mundos, seres coexistindo em você. Glóbulos brancos, vermelhos, glândulas. Você já olhou para o céu e falou assim, caramba, grandão a beça, olha, quantas coisas não devem existir ali, coexistir ali. Você não se acha pequenininho? Pois é, você é um universo desse que você olha, que você observa. Aí você vem querer me dizer que uma religião vai te ensinar tudo? Uma vida só não bastaria. Impossível. Nem com toda a expansão de consciência, nem Jesus. Uma única vida não bastaria. Não seria suficiente. Para aprender tudo, para saber tudo. E quanto mais eu sei, menos eu sei. Quanto mais eu aprendo, menos eu sei. Carrego a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Poesia e realidade, o que seria de nós se não fosse a arte? Minha cabeça é assim, viu? Pula de um mundo para outro.